Boa tarde para você. Está começando o Pauta Aberta dessa quinta-feira, 15 de julho. Eu sou Fabrício Binder e trago para você, a partir de agora, as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. A vacinação avança no Brasil e até agosto devem chegar ao país 100 milhões de doses da vacina contra a Covid. O governo federal tem pronta a proposta para a privatização dos Correios e você vai saber os prós e contras dessa iniciativa. Os produtores do Pantanal contam com mais uma ferramenta para ajudar na prevenção e combate ao fogo na região, que é comum nessa época. E no nosso quadro sobre gestão de pessoas, dicas importantes para você continuar se capacitando para valorizar a sua vida profissional. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. Tem mais vacinas chegando ao Brasil. Até o fim deste mês serão entregues mais 40 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações. Em agosto, estão previstas outras 60 milhões. O Brasil conseguiu antecipar a chegada de 8 milhões e 800 mil imunizantes da Janssen e da Pfizer para julho. A informação é do ministro da Saúde, que em audiência na Câmara dos Deputados lembrou que só para este mês o Programa Nacional de Imunizações vai entregar 40 milhões de doses. Em agosto, outras 60 milhões. Acelerar a campanha de vacinação é a chave para conter o caráter pandêmico dessa doença. Só nesta quarta-feira foram entregues ao Programa Nacional de Imunizações 800 mil doses da Coronavac e quase 925 mil da Pfizer. O governo vai enviar ainda, nas próximas 48 horas, aos estados e ao Distrito Federal, 4 milhões de doses da AstraZeneca para reforçar a imunização de pessoas que moram em regiões de fronteira. E para incentivar a vacinação, Marcelo Queiroga, que é médico, vacinou no Distrito Federal os ministros da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, das Comunicações, Fábio Faria, e da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Os resultados vocês já veem, né? Diminuição do número de casos, menor pressão sobre o sistema hospitalar e a redução dos óbitos. E a repórter Malu Piccoli tem informações sobre a prisão do DJ que agrediu a companheira e também sobre o chamado kit Covid do Ministério da Saúde. Olá, Malu. Oi, Fabrício, uma ótima tarde para você, para todos que acompanham a gente aqui no Pauta Aberta. Eu começo falando sobre o Ministério da Saúde, que admitiu em documentos enviados à CPI da Covid esta semana que medicamentos que compõem o chamado kit Covid, amplamente defendido pelo presidente, são ineficazes contra o coronavírus. Os documentos declaram que os medicamentos foram testados e não mostraram benefícios clínicos na população de pacientes hospitalizados, não devendo, portanto, ser utilizados. Entre eles estão hidroxicloroquina ou cloroquina, ivermectina, azitromicina, lopinavir ou ritonavir, colchicina e plasma convalescente, além também do coquetel casirivimab. E o cantor Iverson de Souza Araújo, DJ Ives, foi preso nesta quarta-feira após os vídeos de agressões contra a ex-mulher Pamela Holanda serem divulgados por ela nas redes sociais. A prisão aconteceu por volta das 18 horas em um condomínio de luxo, em Aquirás, na região metropolitana de Fortaleza. A prisão preventiva havia sido pedida nesta terça pela Polícia Civil e concedida na tarde de quarta-feira pela Justiça. O governador do estado, Camilo Santana, confirmou a prisão do artista por meio das redes sociais. As agressões de Iverson contra a ex-esposa aconteceram na frente da filha e de outras duas pessoas, que eram a mãe dela e um funcionário do produtor musical. As imagens foram divulgadas por ela no último domingo e provocaram comoção nas redes sociais. Não é à toa. Imagens fortíssimas essas que circularam pelas redes sociais no início dessa semana. Eu devolvo para você no estúdio, Fabrício, desejando um ótimo dia para você e para todos que acompanham o Pauta Aberta. Muito obrigado, Malu. Olha, o governo federal tem pronta a proposta de fim do monopólio dos Correios para serviços postais e entregas. Quem traz as informações para a gente é a repórter Fabiana Vantucci.
A lei determina que somente os Correios podem oferecer serviços postais no Brasil, mas um projeto de lei quer mudar esse cenário com a privatização da empresa. O assunto tem gerado muitas dúvidas e discussões. Quem vai nos ajudar a entender melhor essa história é o advogado Marco Berberi. Marco, por que essa história da privatização veio à tona agora e quais são os pontos desse projeto? A privatização dos Correios vem à tona agora porque faz parte do programa de privatizações do governo federal. Assim como a Eletrobras veio à tona, vem agora os Correios, Privatizar entrega de encomendas, logística, disputa de mercado com outras empresas, não há nenhum problema. Mas a entrega de correspondências, contas de luz, de água, telefone, isso é exclusivo da União por determinação da Constituição. Então é preciso mudar a Constituição por uma emenda constitucional para que dê certo a privatização por completo da empresa, como o governo federal quer. Caso isso aconteça, quais são os pontos positivos da privatização dos Correios? Toda privatização tem como ponto positivo o aporte particular de dinheiro, É a parte privada investindo, e fica a parte de regulação para o poder público. A privatização bem elaborada trabalha nesses pontos. Dinheiro privado com regulação pública. Ponto negativo, dificuldade de acesso nos rincões, no Brasil profundo, na população que precisa do serviço postal. Então, atingir o Brasil inteiro na entrega e na coleta de correspondências é algo muito difícil. Ok, Marco, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. De Curitiba, Fabiana Vantucci para a TV Evangelizador. E chegou a hora do nosso giro de notícias pelo Brasil. É o Informa na Cidade com o jornalista Ricardo Vilches do Evangelizar Informa. Não pegou bem este vídeo postado nas redes sociais. A mulher com gingado e também uma pistola na cintura foi identificada como sendo uma policial militar do Mato Grosso do Sul. A repercussão obrigou a PM a abrir uma investigação contra ela. A policial chegou a apagar o vídeo e sair das redes sociais, mas o estrago já estava feito. Foi enterrado ontem o corpo do ex-presidente do Corinthians, Alberto Dualib. Ele estava com 101 anos de idade e, desde o mês passado, internado no hospital. As causas da morte não foram divulgadas pela família. Quando era presidente, o Corinthians ganhou 3 campeonatos brasileiros e 2 Copas do Brasil. Os bombeiros do Mato Grosso do Sul anunciaram que controlaram o incêndio nas matas de Bonito e que o fogo já foi extinto na região. Esse fogo foi combatido por uma semana e deixou estragos. Essa sucuri de 5 metros não conseguiu escapar do fogo. Esse filhote de cervo levou mais sorte e teve apenas as patinhas queimadas. Quase 4.000 hectares de vegetação foram devastadas. A cidade de Juiz de Fora vive um dilema de tentar manter o preço da tarifa de ônibus em R$ 3,75 até o fim do ano. Para isso, a prefeitura quer repassar quase 12 milhões de reais para as empresas como forma de subsídio. A proposta já entrou na pauta de votação da Câmara de Vereadores, mas a discussão foi adiada 2 vezes. Os produtores do Pantanal contam agora com mais uma ferramenta para ajudar na prevenção e combate ao fogo na região, que é comum nessa época do ano. É o painel Risco de Incêndio, que vai monitorar as queimadas no bioma. As queimadas na região do Pantanal agora poderão ser monitoradas e a fauna, flora e economia local recuperadas. Com o lançamento do programa Pro Pantanal nesta semana, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento buscou uma parceria com outros órgãos para amenizar os impactos ambientais. Esse convênio, essa parceria com o SEBRAE e o BID e os 2 estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Quem ganha? O Brasil, o bioma Pantanal e o mundo. Uma das principais ferramentas do programa Pro Pantanal é o painel Risco de Incêndio. Criado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, é uma tecnologia digital para monitorar e divulgar os locais com maior probabilidade de incêndios, típicos nesta época do ano e conhecidos dos produtores rurais da região. É um componente da vida do Pantanal. O Pantanal é composto de ciclos, ciclo de enchente, ciclo de seca, ciclo de frio, ciclo de calor, ciclo de muita água e ciclo de fogo. Precisamos
estudar o fogo, saber o que é uma queimada, saber o que é um incêndio e proteger as reservas que são importantes para o Pantanal. Confira agora como está o clima nessa quinta-feira em todo o Brasil. É a nossa previsão do tempo. Ao longo desta quinta-feira, a frente fria continua avançando sobre a região sul do país. Na manhã da quinta-feira, a chuva ainda continua concentrada em áreas do estado gaúcho. Mas até o fim do dia, a chuva avança para Santa Catarina e Paraná, causando chuva bastante expressiva, principalmente na faixa oeste dos dois estados. Só não chove no extremo norte do estado paranaense. A chuva também alcança, no fim do dia, áreas do extremo sul do estado de São Paulo, mas ainda de forma muito fraca e pontual, é mais aumento de nebulosidade do que chuva mesmo. As demais áreas do sudeste do país seguem com predomínio de sol e baixa umidade do ar, assim como também grande parte do centro-oeste. No centro-oeste, essa frente fria que atinge o sul do país também vai causar algumas pancadas de chuva em áreas do extremo sul do Mato Grosso do Sul. No nordeste do país, o interior da região segue com previsão de tempo bastante firme, seco e com altos índices de queimada, e a chuva continua concentrada nas áreas litorâneas da região. No norte do país também chove em praticamente todas as áreas, mas o estado do Tocantins e de Rondônia segue com previsão de tempo bastante firme. Em relação às temperaturas, em Salvador o dia já começa abafado. A mínima é de 21 e a máxima alcança os 28 graus na capital baiana, com previsão para algumas pancadas de chuva. No Rio de Janeiro, mínima de 15 e calorão de 30 graus no período da tarde. Em Cuiabá, o dia começa com 17 e a máxima chega aos 36 graus. Quinta-feira é dia do nosso quadro sobre gestão de pessoas e hoje o consultor Paulo Roberto tem dicas importantes para que você, profissional de qualquer área, procure sempre por capacitação. Olá, boa tarde a você que acompanha aqui o nosso quadro com dicas de gestão de pessoas. Quero perguntar a você, você tem investido no desenvolvimento, no aperfeiçoamento, na capacitação da sua vida profissional? Bem, se você não tem feito isso, eu quero desafiá-lo a fazer. Hoje nós temos muitos recursos, inclusive cursos que são totalmente gratuitos, estão disponibilizados em vários sites, em várias redes sociais, em várias plataformas. Basta você buscar aqueles que são do seu interesse. E você vai investir apenas seu tempo, porque esses cursos, como eu falei há pouco, são gratuitos. Claro que existem outros que você precisa investir financeiramente. Ora, o melhor investimento que você faz na sua vida é no aperfeiçoamento das suas habilidades, das suas competências, no desenvolvimento da sua vida pessoal e da sua carreira profissional. Você precisa entender que existem dois momentos na vida da gente em que tem um time, né? O time que diz o seguinte: chega a hora em que você precisa fazer acontecer. Não adianta ficar esperando que a oportunidade simplesmente bata a sua porta. Sim, agora então eu vou investir na minha carreira. Não, você precisa fazer acontecer. E para isso você deve se mobilizar com seu tempo, com seus recursos financeiros, com a sua motivação interior, a automotivação, né, que tem a ver com a sua inteligência emocional. Claro que depois que você faz isto, existe aquele time que é o esperar acontecer, né? Alguém disse, não espere as oportunidades surgirem para que então você se prepare. Ao contrário, esteja preparado para quando as oportunidades surgirem. Então, relacione quais os cursos de capacitação que você percebe que necessita para melhorar a tua performance, para melhorar o teu currículo, aquilo que as empresas estão buscando no perfil dos seus colaboradores. Saia na frente dos outros, né? Invista seu tempo, invista seu dinheiro, invista os seus esforços, porque tudo isso que você fizer, quem vai colher os bons frutos será você mesmo. Então, pegue aí papel e caneta,
liste alguns cursos, algumas áreas profissionais que você percebe que existe algum gap e há necessidade de você preencher esses gaps o mais rápido possível para que você não fique defasado no mercado de trabalho, ok? Estude, se aperfeiçoe, se prepare para quando as oportunidades surgirem. Não espere que primeiro elas surjam, tá bom? Essa é a nossa dica de hoje de gestão de pessoas para você. Um forte abraço, até o próximo encontro. Milhões de brasileiros estão super endividados. Para evitar que a situação se agrave ainda mais com a contratação de empréstimos sem controle, entrou em vigor no início do mês uma lei que atualiza o Código de Defesa do Consumidor. A lei prevê medidas como a conciliação e também cria instrumentos para conter abusos na oferta de crédito, principalmente aos idosos. Tacília, de 79 anos, está atolada em dívidas. Empréstimos consignados e faturas do cartão de crédito chegaram a comprometer mais de 80% da renda da aposentada. Até adiantamento do 13º salário ela pediu. Só vai voltar a receber o benefício em 2023. O processo das minhas dívidas foi cartão de crédito e também empréstimo no banco. Eu tenho 2 filhos que vivem na minha companhia e que depende de mim. O assédio do banco foi tão grande que a aposentada continuou a contrair novas dívidas. Era cobrança, cobrança, cobrança e outra. Quando a gente ia começando a chegar quase ao fim, eles falavam, tem um dinheiro para você. Eu ia lá e pegava de novo, quando eu ia ver era empréstimo de novo. Nos últimos 3 anos, cresceu o número de idosos super endividados em mais 17% no país. 54% deles disseram que não conseguiram ou atrasaram o pagamento de alguma conta nos últimos 6 meses, como mostra um levantamento da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Dona Otacília faz parte de um grupo que vem crescendo. Entre os principais motivos para o endividamento estão a redução da renda ao se aposentar e a falta de planejamento financeiro. Mas com a crise econômica e o aumento do desemprego, o idoso ainda precisa assumir mais gastos. A solução encontrada é fazer mais dívidas para ajudar a família. Muitos se deparam com uma diminuição de renda quando isso acontece. E aí gera uma certa dependência familiar. Infelizmente, devido à crise financeira e agora até com a pandemia, muitos familiares ainda dependem da ajuda financeira desses idosos. Há ainda a necessidade de manter a família dentro de uma renda reduzida e aí, muitas vezes, o assédio de empresas que vêm ofertando o crédito consignado, que parece ser uma facilidade para o idoso, mas, na verdade, acaba colocando ele num ciclo vicioso de endividamento. Para evitar que essa parte da população fique cada vez mais super endividada, foi sancionada uma nova lei pelo governo federal que altera o Código de Defesa do Consumidor. A norma aumenta a proteção daqueles que já contraíram muitas dívidas e não conseguem quitá-las, além de outros mecanismos para conter o abuso dos bancos nas estratégias de oferecer crédito fácil para contrair e difícil para pagar. Nós temos 2 trabalhos aí. Primeiro é o trabalho da prevenção, como eu já disse, se você diminuir o assédio, se você fizer uma análise econômica e financeira antes de emprestar, você obviamente empresta com mais responsabilidade, com mais clareza, e isso certamente vai diminuir essas incidências. O outro lado, que é o lado do tratamento, isso que é muito importante, que é outra coisa que a lei trouxe, o tratamento ao superendividado, ele vai poder repactuar a sua dívida. Nós tínhamos até então uma dificuldade, porque o direito de renegociar não era direito. Se o banco quisesse falar, eu não renegocio, o banco estava no seu direito. Eu não parcelo, o banco estava no seu direito. Agora não. O consumidor mostrando que ele está numa situação de sobreendividamento, que o que ele ganha pagando as dívidas compromete o seu chamado mínimo existencial, que é aquilo garantido para a sobrevivência, ele passa a ter o direito de renegociar a dívida. Um estudo do Banco Central mostra que as cooperativas de crédito estão cada vez mais presentes na hora de emprestar dinheiro aos brasileiros. Elas respondem por 5,1% dos empréstimos no sistema financeiro nacional.
Uma associação de pessoas sem fins lucrativos, com o objetivo de oferecer crédito a seus associados. As cooperativas de crédito têm ganhado cada vez mais espaço no mercado. De 2016 a 2020, a carteira de crédito do setor saltou de 95 bilhões de reais para quase 229 bilhões de reais. Isso representa 5,1% do total do Sistema Financeiro Nacional. O número de associados também cresceu, chegando a 11 milhões e 900 mil em dezembro de 2020, um aumento de 9,4% em relação a 2019 e de 42% em relação a 2016. Do total de associados, 10 milhões são pessoas físicas. As instituições financeiras cooperativas, elas podem hoje oferecer para os seus usuários todo e qualquer produto que é permitido para uma grande instituição universal de varejo. Falo dos grandes bancos públicos e privados. A cooperativa oferece para os seus usuários soluções mais em conta em termos de precificação. A principal modalidade de crédito oferecido pelas cooperativas em dezembro de 2020 foi o crédito rural, com quase 37% do total. Em seguida, vem os empréstimos pessoais, com 30% de participação na carteira. As cooperativas são mais fortes, principalmente nas cidades pequenas do país. Uma das características de cooperativa é relacionamento com o cliente. É o cliente se sentir à vontade, não se sentir intimidado. É a probabilidade dele receber crédito ser maior no caso de uma cooperativa. Será que nessa época do ano tem como diferenciar rinite, gripe e Covid? Quem responde é a doutora Ana Escobar. Em época de inverno, há alguma dica para diferenciar rinite, gripe e Covid? É difícil, pessoal, porque os sintomas são muito parecidos. Então, quem tem rinite tem coriza, né? Tem entupimento nasal e muito prurido. O nariz fica coçando, né? Quando você está com gripe, você pode ter exatamente esses sintomas, a coceira um pouco menos acentuada, mas você pode ter esses sintomas, além de uma dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, uma febrinha. E é exatamente esse o quadro da Covid-19. Então é difícil a gente diferenciar. Então, como saber? Olha, como saber assim? A única forma que a gente tem para saber, e é importante que a gente saiba, é testar. Então, se você tem quaisquer sintomas respiratórios, você já deve ficar isolado das pessoas que ficam à sua volta. Por quê? Porque você pode estar com Covid e já pode estar disseminando o vírus para as pessoas que estão perto de você. Então, idealmente, você fica isolado e a partir do terceiro dia você faz o teste. E aí o teste vai dizer se é Covid ou se é alguma outra situação, algum outro vírus respiratório ou até mesmo uma rinite mais forte que está acometendo vocês, tá bom? O Pauta Aberta está terminando. Nós temos um novo encontro amanhã, logo depois do programa Vida em Foco. Até lá!